Bom, então acho que já está gravando. A gente está dando início a mais um encontro, o último encontro desse ano, né, do nosso grupo de estudos heideggerianos da UFBC. Hoje a ideia é a gente falar sobre o seminário que o Rafael estava responsável aqui, né, por conduzir. A ideia é a gente ler os parágrafos 18 e 19 do capítulo 3 do KNS, né? Então, é o último capítulo do livro, só que ainda não são os últimos parágrafos, né? Então a gente vai ter esse encontro. Provavelmente a gente vai ter um no final de janeiro também para fechar o livro de vez, que aí seria o seminário do Fernando mesmo. Bom, o Fernando não pôde estar presente aqui, né? Eu comentei para vocês, ele teve alguns problemas pessoais, mas com certeza no seminário ele vai estar aqui para a gente continuar isso aqui. Então eu vou passar aí para você, Rafael, aí você vai dando a linha de como a gente pode seguir aqui. Então, tá bom. A gente vai ler o parágrafo 18 e 19. Eu não sei se vai dar pra ler os dois, gente. Eu tava vendo, é um pouco longo. E é um pouco denso. Mas eu vou tentar fazer aqui. Eu dividi o parágrafo 18 mais ou menos em três partes e o parágrafo 19 eu não dividi. Ele já é bem dividinho. E basicamente o que ele vai falar no 18, ele vai começar a trabalhar a questão da circularidade, né? Então a gente começou até a discutir um pouco da outra vez, tipo, será que assumir pressuposto também não é um pressuposto? Como é que a gente lida com essa questão dentro do Heidegger? E ele começa também nesse capítulo 3 a meio que delinear um pouco melhor a fenomenologia dele, assim, e, tipo, falar o que ele acredita que é o método fenomenológico, né? Ele já começou, mas eu acho que agora ele está tentando deixar um pouco mais claro isso, um pouco mais dele separar entre neocantismo e fenomenologia, né? Aí, eu não sei, aí vocês preferem que eu leia e vocês comentem, ou vocês preferem falar alguma coisa? Acho que a gente pode seguir um pouco de como a gente É, estava fazendo. Então você vai apresentando, no momento que a gente achar oportuno a gente pode parar. Se você quiser fazer algumas pausas, né? Vou falar sobre esses parágrafos, aí depois a gente comenta. Como você quiser organizar, assim. Fica à vontade. então, eu vou ler do espanhol. Eu li o texto originalmente em inglês, né? E eu li ele junto com o comentário do Kissa, que faz um comentário bem longo no Uhum. Gênesis para o Time. E, bom, nesse 18, ele faz uma retomada da ideia de pressuposto no começo, e depois ele começa a falar um pouco de circularidade do pensamento para chegar num questionamento sobre epistemologia, né? Aí eu vou ler aqui o primeiro parágrafo. Temos que recordar que o problema das pressuposições peraí, julgava um papel importante em nossas considerações preliminares, chegando a construir um momento dinâmico que colocava em marcha e nos permitia prosseguir com nossa problemática. Então aí ele está retomando o parágrafo anterior, né, o parágrafo 19. Inclusive havíamos reconciliado a autopressuposição da ideia de ciência originária e da circularidade implícita na sua ideia como uma característica essencial da filosofia e como um indicador de que aponta um problema filosófico potencialmente genuínos. E também admitimos que, ao Digo. igual que agora, não estamos em condições de romper metodologicamente com essa circularidade, mas, por outro lado, afirmamos que a filosofia deveria colocar a capacidade de suprimir essa circularidade aparentemente insuperável. Aí é meio que uma introdução esse primeiro parágrafo, né, Uhum. dessa parte 18, né? Mas lendo essa parte 18, se a gente lê corrido, a gente não dá muita atenção, na verdade, para ela, porque ela parece bem simples assim o raciocínio, né? É um questionamento bem honesto assim do que veio antes. Mas já nesse segundo parágrafo fica bem importante assim essa questão da circularidade. Eu acho que talvez esse parágrafo 18 seja mais importante até que o parágrafo 19, assim, no sentido.
porque ele meio que vai reposicionar toda a questão para conseguir chegar na fenomenologia, né? Pelo menos da maneira com que eu li. Então eu vou ler aqui o parágrafo 2. Chegamos a este ponto, chegados a esse ponto, vemos com claridade que também a circularidade é uma forma de posição e pressuposição, ainda que um tipo muito peculiar. Se pressupor precisamente aquilo que tem que ser, em primeiro lugar, colocado, a circularidade é um fenômeno eminentemente teórico e a expressão mais refinada de uma dificuldade puramente teórica. O sentido metodológico de todos os nossos esforços anteriores foi chegar ao limite da ausência de pressuposições e a origem para acabar com todo aquele que estivera carregado de pressuposições. Ao proceder dessa maneira, persistíamos na acuidade teórica. A circularidade, então, é uma dificuldade teórica, é uma dificuldade produzida teoricamente. Então, esse parágrafo eu acho que é o mais importante dessa seção 18, que é meio que quando ele está reposicionando a questão e começando a falar um pouco melhor do que é essa circularidade, né? E ele retoma a ideia de origem, né? Que ele já estava falando antes, né? E calma aí. Ele retoma essa ideia de origem, né? E ele está realmente reposicionando a questão, né? Ele está tirando a questão do pressuposto e jogando para a questão da circularidade, justamente porque ele começa a ver que esse teórico não é mais suficiente para abarcar esse momento da questão, né? Para ele é o momento que você não teria pressuposições. Então, esse segundo parágrafo para mim é bem importante, né? E logo depois ele já começa a fazer questões em torno desse conceito que ele acabou de introduzir, e o texto vai ficando cada vez mais louco, assim. Então, no parágrafo terceiro ele já fala... Rafael. Mas sem... Oi. Só um momento, que eu acho que a Isa queria comentar uma coisa. Pode comentar. Eu não sei como é que vocês preferem fazer, se você abre um momento para perguntas ou se a gente vai dialogando assim, né? Mas eu acho que uma coisa interessante que ele coloca aqui é que, na verdade, a circularidade... se tem circularidade, porque as pessoas... Foi assim que eu interpretei, pelo menos nessa releitura. Se tem circularidade, porque as pessoas estão partindo de pressupostos teóricos, né? Então, a circularidade, ela existe, né, porque as pessoas, elas fazem uma espécie de novo, uma crítica parecida com o que ele já vinha fazendo antes, de uma espécie de petição de princípio, né? Então, eles estão na teoria e pressupõem a teoria, e assim não conseguem, que nem na questão do realismo e do idealismo, não conseguem sair desse impasse, né? E isso é bem interessante porque, né, posteriormente, o Heidegger vai fazer outras reflexões sobre a circularidade, né? Ele vai trazer a circularidade para um âmbito hermenêutico e não num ponto de vista de algo que deveria ser superado, mas de um ponto de vista de algo que deveria proceder dessa maneira, né? Mas aqui ele coloca como algo que pode ser superado, entre aspas, né? No sentido de, se a gente partir, né, dos fenômenos mesmos, das coisas elas mesmas, a gente não vai cair em circularidade, né? No sentido, a gente não vai precisar enfrentar o problema da circularidade, que é um problema eminentemente teórico, né? Então ele fala que a circularidade é um fenômeno eminentemente teórico, né? E é interessante, porque eu sempre vi essa preleção, né, comparando a minha leitura anterior com essa posterior, como é o começo dele de um pensamento, de um método, já que parte de uma circularidade, porque ele não resolve ela preliminarmente, né? Ele deixa esse problema em aberto e vai retomar agora no parágrafo 18, né? Então eu sempre vi isso como uma espécie de resquício do círculo hermenêutico. Mas, de fato, aqui tem uma diferença, eu acho, qualitativa bem importante do que ele vai fazer posteriormente, assim. Tem outro perfil essa preleção. Ele não está aceitando especificamente, apesar dele ter aceitado, né, essa circularidade da ideia de filosofia,
naquele problema que não dava para se resolver em si mesmo na ideia de filosofia, como um ponto de partida para, enfim, depois se mostrar como que isso não seria um problema, né? Mas ainda assim ele tenta ver uma superação de um círculo, né? E eu acho isso interessante de acordo com o total, né? A totalidade da obra do Heidegger. Mas eu acho que aqui ele tá pensando na questão do círculo lógico mesmo, né, Isa? Não tanto no do círculo hermenêutico. Por isso que ele coloca no registro da epistemologia, né? Então, claro, dá para qualificar melhor depois, mas considerando que ele colocou antes, né, no finzinho aqui do último parágrafo, né, sobre a questão da causalidade, né, que se coloca depois de ver, que sucede tal coisa, e essa questão da lógica, né, como a lógica ordena, né, a coisa através desses fenômenos causais, assim, né. Então eu acho que ele está pensando muito mais no círculo lógico, porque se a gente for ver o círculo hermenêutico é um círculo compreensivo, né, ele não institui uma causa e um efeito, né, em relação às coisas, né, ou pelo menos não deveria, né. Não, com certeza, acho que ele está pensando no círculo lógico. E, na verdade, eu acredito que nesse instante aí da pesquisa dele, o círculo hermenêutico não existe de maneira completamente concluída ainda, né? Essa ideia, porque é muito preliminar, né? Então, acredito que ainda são resquícios ou pensamentos sobre isso, porque realmente é muito preliminar, é algo que ele vai instituindo com o tempo, né? Mas nesse sentido ele está pensando no círculo lógico, e aí ele tem certa razão, né, na maneira que ele nos argumentos que ele coloca, de fato. Isso sim. É interessante assim a diferença, né, de como ele trata a circularidade, mas de fato tem uma diferença entre circularidade lógica e hermenêutica, com certeza. Eu não sei se é porque eu tô muito no começo da filosofia, assim. Eu não sei se senti uma diferenciação tão grande, assim, entre círculo hermenêutico e círculo lógico, assim. Porque a sensação que eu tive lendo, assim, principalmente depois de ler o parágrafo 17, foi muito que ele meio que está afirmando a circularidade em geral, assim, tipo, a circularidade não só da lógica, mas o próprio pensamento tem uma certa circularidade, e como a gente pode meio que entrar na experiência de fato, né? Eu acho que esse é o grande destaque dele, assim, de tipo, como a gente entra no momento da questão, assim, né? Uhum. Eu não sei, eu fiquei um pouco de dificuldade, eu achei esse parágrafo bem, assim, elucidador, assim, dessa questão, assim, de como ele tá tentando delinear um método novo, assim, do Russell ou do próprio Kant, né, que eu tô lendo com o Fernando. Mas... Sim, é que quando a gente fala da diferença entre circularidade lógica e hermenêutica, é que, enfim, nas teorias epistêmicas, né, na teoria do conhecimento, tem algo que a gente chama de, acho que redução ao infinito, né? Então, tipo, essa coisa de pressuposto, você afirmar aquilo que você já pressupõe e não ter um fim, né? Tem ali uma espécie de paradoxo teórico que a gente não consegue. Eu devo ter falado o termo errado, não estou nos meus melhores. Tudo bem. Estou tentando lembrar aqui da teoria do conhecimento que eu tive há 6 anos atrás. Mas o círculo hermenêutico seria diferente porque estaria já no âmbito fenomênico, né? Então, os parâmetros seriam distintos, né? Em O relação princípio a é isso. diferente, assim. Os princípios seriam diferentes, né? Mas nessa fase do pensamento dele, realmente o Heidegger dava muita importância à evidência fenomênica. Assim. Existe uma evidência, existe algo que é imediato e que é evidente, tipo a própria vida, né? O próprio mundo. A cátedra que nos aparece, né? Ela não é negável, ela tem que ser um ponto de partida. Então, existe uma certa noção de evidência, que sim, tem os seus estudos todos com a evidência fenomenológica do Russell, mas existe essa relação de evidências de voltar às coisas elas mesmas. Né? E aí, o que ele está indicando, acredito eu, nessa preleção, é que se a gente partir dessa evidência, muitos problemas que pareciam ser insolúveis e que são discutidos durante a história inteira da filosofia, como essa questão da petição de princípio, como idealismo e realismo, poderiam ser resolvidos. Eles poderiam, porque aí a gente tem uma origem, a gente tem um ponto de partida que é confiável, é autossuficiente e é evidente. Né? É científico, né?
científico, é uma ciência específica e tal. A dificuldade que eu tive muito grande foi de tipo, entender, nossa, ele tava falando sobre fazer uma ciência originária, mas o que é uma ciência para ele? Eu tava tipo, gente, o que isso aqui ele tá falando? Mas... Sim, ele não define tanto ciência, né? Seria algo interessante de fazer nessa produção, né? Mas parte da ideia de ciência fenomenológica, né? Eu acho que nesse caso, assim, né, vale... Mas se for do interesse também, né? Vale ver a questão da disputa, né, que tinha na época ali, né? Uma disputa que já estava um pouco sendo superada, né? Mas que, por exemplo, o Dilthey já tinha feito muita questão, que era a questão da diferenciação entre, por exemplo, modelos de ciência natural e modelos de ciência humana, né? Então, tinha toda uma disputa em relação a como que você faz... qual que é o método, né, de pesquisa, né? Então, por exemplo, o que o Dilthey propunha e que depois foi também assumido pelo Russell, né, nessa disputa ali com as coisas, porque o Russell também era um interlocutor do Dilthey, né, é importante sempre lembrar disso. Era que, de certa maneira, existia um método lógico, natural, matemático, geométrico ali das coisas, né, mas que em se tratando, por exemplo, das vivências, dessa coisa que, por assim dizer, está originariamente sobre aquilo que é a linguagem matematizável, né, estaria uma certa linguagem, um certo campo de fenômenos descritivo, né? Então você precisaria fazer determinadas descrições, né, sobre as coisas antes de que você conseguisse estabelecer relações causais. E mesmo relações causais seriam muito assim, um pouco idealistas, né, de serem feitas, né? Porque a questão é justamente que a descrição, ela permite você abarcar um campo infinito, né, de fenômenos, né? Quando você está lidando com um campo de infinito de fenômenos, você não pode, muitas vezes, reduzir eles a determinados concepções, né, e fenômenos específicos, né? Então, por isso que o método descritivo é muito útil, assim. E aí, por isso que usa, né, o Dilthey usava bastante essa noção do círculo hermenêutico nessa relação de, tipo, eu tenho um fenômeno que eu quero estudar e, por assim dizer, eu vou tentar captar ele de todos os ângulos possíveis, né, por assim dizer. Aquilo que o Russell também descrevia como os estratos, agora esqueci exatamente a palavra que ele usava, assim. Mas ele usava uma... Não é perfis Os perfis, fenomenológicos? isso. Os perfis fenomenológicos, né? Então você pode ver um cubo, e aí você pode ver por um perfil, por outro perfil, por outro perfil, por outro perfil. Isso se dá, né, em relação a esse fenômeno relativamente simples, mas pode se dar em relação a todos os outros fenômenos também, né? Então, de certa maneira, eles têm uma infinitude neles mesmos que não pode ser abarcada. E aí, quando você... E na medida que você vai tentando compreender esse fenômeno e vai descrevendo ele se mostra cada vez mais complexo. Mas ainda assim ele é infinito, né? Então, de uma certa maneira, você gira em torno desse mesmo objeto, né? Desse mesmo fenômeno, né? E você compreende ele cada vez mais, ainda que você nunca compreenda ele em toda a sua complexidade, né? Então, por isso que é diferente, né? No modo como você compreende essa questão e você pretende ter uma infinitude naquilo que você precisa explicar, né? E da diferenciação lógica, né? Em que você pretende, na verdade, compreender totalmente aquilo, né? O fenômeno. Então, por mais idealmente que você coloque as condições lá de condições de temperatura e pressão normais, que você coloca uma lei física ou uma lei química, ela se pretende universalmente válida, né? Então, essa é um pouco, acho que, a distinção que se pretende colocar aqui. Eu acho extremamente difícil, mas é bem legal. Eu vou ler o terceiro, que aí ele já vê que, então, ele vai falar um pouco mais dessa questão do uso que o Vinícius falou no parágrafo 19, né? Então, acho que eu vou continuar lendo aqui, que ele já se encaminha para uma série de questões no final desse primeiro bloco de 3 parágrafos que eu fiz, que vai começar de novo outro bloco, né? Ok. Então, ele começa falando, mas se engana algo
algo novo ao compreender o caráter teórico da circularidade? Depois de tudo, em outro momento desse curso, havíamos falado que a circularidade é uma característica fundamental da ciência originária e que cada ciência é, enquanto tal, teórica e não, por exemplo, prática. Mas, anteriormente, não havíamos compreendido a circularidade como um fenômeno essencialmente teórico, que emana de um específico processo de desvivimento da vivência circundante. E agora vemos que também a esfera em que há circularidade e pressuposições não pode ser a esfera originária, porque ela mesma é teórica, o teórico e privado de vida que é em si mesmo derivado. Aí então meio que ele meio que conclui o raciocínio anterior, junto que ele também retoma a ideia de circularidade como uma ideia fundamental e ele meio que está tentando reposicionar essa ideia de ciência originária, assim, eu acho. Né? Tá, tem todos se debatendo com essa ideia. E, bom, aí meio que esse fecha o primeiro raciocínio e aí começa um outro raciocínio. Ele começa a questionar. Somos capazes de ver isso porque... Somos capazes de ver isso porque já nos movemos no terreno da teoria do conhecimento. E decidir que... E vemos isto... E vemos isto, a coisa do pressupor a teoria teórica do conhecimento. Eu não consegui traduzir direito. A inutilidade e absurdidade do problema epistemológico fundamental acerca da realidade do mundo exterior, junto com o problema genuíno da realidade e do conhecimento teórico em geral. Há podido demonstrar e levar a fim ao saldo final de um modo epistemológico. E assim regressarmos a pressuposições que havíamos formulado expressamente quando fizemos nosso problema da realidade. Então, minha tradução foi muito ruim nessa parte, mas eu acho que basicamente o que ele está tentando jogar agora e introduzir é a ideia desse campo epistemológico, que ele não tinha falado antes, né? Então, ele está afirmando um pouco a absurdidade do problema epistemológico fundamental, né? Então, como é que a gente chega a uma ciência originária de fato, né? Que a gente estava comentando. E ele vai direcionando a partir dessa introdução, né? Aí ele já começa de novo com uma pergunta. Estamos agora realmente em condições de conhecer a circularidade? Pode resolver o problema do conhecimento teórico através de uma teoria do conhecimento? Pode explicar a teoria através da teoria? Disso, a lógica também se há descrito como a teoria da teoria. É algo assim? E se isso for uma ilusão? Mas tem que ser possível, senão do contrário, não haveria uma ciência do conhecimento e seus axiomas. Não haveria uma ciência fundamental da filosofia e não haveria, em geral, uma ciência originária. Sem isso, não se pode superar o círculo mientras, eu não sei como traduzir, pela ciência originária já é teórica. O conhecimento não pode surgir de si mesmo, né? Não pode sair de si mesmo, né? Então, aí eu acho que meio que ele está já introduzindo meio que a ideia da relação da epistemologia com a ciência originária, né? Então ele introduziu a ideia da epistemologia no parágrafo anterior e agora ele está meio que introduzindo como ela se relaciona com a ciência originária e porque essa seria um caminho possível, assim. Só que ele faz tudo isso por meio de perguntas, o que é muito maluco, eu acho, assim. Então ele vai conduzindo a questão para a ciência originária cada vez mais. Ele se distancia um pouco do conceito de circularidade ali, eu acho, né? Mas e ele chega à questão de que isso não pode ser resolvido no âmbito teórico, né? Mas pode falar, Eduardo.
Não, eu ia comentar sobre essa questão de só perguntas, né? Essa questão do questionar do Heidegger é realmente algo que parece fazer parte da singularidade da filosofia dele em muitos sentidos, né? Eu lembro da primeira vez que eu li esse curso, eu fiquei meio com uma obsessão, porque eu tenho a intuição simples, né, do Russell, né, investigações lógicas na sexta investigação, né, e ele fala, isto é algo, né, ele define assim a intuição simples. E parece, de fato, muito com o Esguib, só que o Heidegger coloca no meio de uma pergunta. Para ele é uma pergunta originária, né, uma pergunta fundante. Há algo? Não, Esguib, não sei, vou entrar na polêmica de tradução de Esguib. Mas, de fato, eu fiquei tentando procurar realmente tentei muitas vezes investigar de por que ele faria essa transformação para um perguntar, né? Eu achei até de fato alguns artigos que realmente sinalizavam um meio de espécie dessa transformação, porque de fato o Esguipta, a pergunta dele, e o Isto é algo do Russo, tem muitas coisas em comuns, né? O fato da algo ser completamente geral, né? Todo objeto, todo fenômeno pode ser designado por um algo, né? Ele, enfim, tem todas essas relações. Mas, de fato, o Heidegger vai sinalizar essa questão de um questionar, né? Não são afirmações, às vezes as descrições dele não são totalmente descritivas, no sentido de afirmações tipo de designar, né? Isto é algo, apontar que algo é, mas um questionar, né? Então, eu acho que isso faz parte de uma peculiaridade dele. Só isso mesmo, só um comentário paralelo. E é muito interessante relacionar isso também com a ideia de vivência, eu acho, né? Que, tipo, no parágrafo... Eu tava relendo o parágrafo 17, né? Agora de manhã. E ele meio que chega à conclusão de que a única maneira de você não chegar em pressuposições nenhuma é, tipo, se você faz a pergunta se há algo, né? E essa pergunta, tipo, teoricamente não teria pressuposições. E o Heidegger sempre está fazendo isso. Ele introduz uma ideia, aí depois ele desenvolve um pouquinho, ele faz várias perguntas com relação a essa ideia para introduzir outra ideia. É meio doido, assim. Mas... Então, bom, ele reposicionou a questão, está relacionando a questão da epistemologia com a circularidade que ele introduziu antes, né? E aí, então, eu acho que ele já está meio que se distanciando um pouco do neocantismo já, e já está meio que seguindo para um lado mais fenomenológico, que ele vai introduzir no parágrafo 19 depois. Né? Então, agora, nesse parágrafo 6, eu me perdi um pouquinho aqui. Mas somente somos capazes de ver isto porque nos movemos no terreno da teoria do conhecimento. Isso já foi, né? Vocês estão acompanhando? É que eu me perdi um pouquinho, gente. Você ia começar sobre o parágrafo 6 assim. Mas se você quiser pular também, quando você Então, quiser. mas somente somos capazes de ver isso porque já nos movemos no terreno da teoria do conhecimento. E Esse é o parágrafo 4. vemos Esse você já leu. 4. Ué, ai. 1, 2. O parágrafo 6, né? Agora bem, se queremos superar esse círculo. Ah, isso aí. Obrigado. Agora bem, se queremos superar esse círculo, temos que haver uma ciência que seja pré-teórica ou supra-teórica, em qualquer caso não teórica. Tem que haver uma autêntica ciência originária, em que o teórico mesmo tem a sua origem. Essa ciência da origem está constituída de tal maneira que não somente não necessita haver nenhuma pressuposição, senão que não se queira poder fazer ela porque não é teoria. Se encontra antes se encontra antes o mas da esfera que em geral tem sentido de falar de pressuposições. Esse sentido é estritamente derivado. Se origina na origem mesmo. A amálgama de posições teóricas e valores teóricos que havemos conhecido sob o nome de método teleológico cai completamente fora da esfera da ciência originária.
Isso significa que uma teoria dos valores é ilusória, especialmente cada sistema de valores, inclusive a ideia de sistema, que por sua natureza tende à absolutização teórica, ou à absolução do teórico. Nós falamos, portanto, em confrontação direta com Hegel, ante uma das confrontações mais difíceis. Então aqui meio que ele traz o Hegel, assim, eu acho que para não cair também na ideia de formular um sistema, eu acho que ele está tentando meio que voltar à questão da ciência originária, mas jogando mais para o campo da fenomenologia mesmo e como ela se diferencia de um pós-hegelianismo ou de uma visão que seja completamente histórica dos objetos, né? Dos fenômenos. Mas aí eu não entendi muito bem, aí não sei se vocês poderiam me falar um pouco mais sobre esse método teleológico que ele coloca, né? Teleologia é você buscar um fim supremo, final, né? Em algo. Vem muito do Aristóteles, e o Hegel tem isso, né? Então, você achar a causa final, né? E isso... o Vinícius vai conseguir mas tem essa relação de achar um fim nas coisas, né? A finalidade entre a relação de ato e potência, a forma final de algum fenômeno, enfim, mas pode falar aí, Vinícius. Que essa noção de teleologia aqui é o que o Heidegger já nomeou anteriormente, né, em relação ao neocantismo, né? Então, quando ele vai falar do neocantismo, ele estava falando o método do neocantismo é o método teleológico crítico, né? E aí ele vai falar, bom, essa questão, por que ele chama de teleologia, né? Provavelmente porque o neocantismo, além de ele ter uma veia epistemológica muito forte, né? Principalmente nessa época, ele também tinha uma questão de você procurar as condições de possibilidade, né? Então, seguindo um pouco a fórmula kantiana, você procura as condições de possibilidade, significa o quê? Você procurar, por assim dizer, uma certa causa, uma certa origem daquilo, algo que está anterior àquilo, né? Algo que está pressuposto naquilo que está suposto. Então, ele tem uma certa investigação sobre aquilo que haveria de estar pressuposto. Acho que tem uma forma. A Carolina sabia. É como se estivesse tentando superar, tipo, a própria noção de pressuposto a partir da rejeição da circularidade, assim. Não, é que o neocantismo não se importa com ter, ele aceita que existe uma circularidade, a questão é que ele aceita que existe um pressuposto por detrás dos supostos, né, e ele aceita que, bom, se há esse círculo, então eu tenho que procurar os juízos sintéticos a priori, né, então eu preciso procurar esses juízos, que seriam as condições de possibilidade de todo conhecimento, de todo entendimento. Então, quando a gente procura essas condições, pareceria, né, a princípio, que a gente está caindo numa ciência originária. Por isso que o Heidegger fala, bom, mas se a gente... Por isso que ele começa falando sobre o neocantismo, né, e aí ele rejeita o neocantismo justamente por essa via que ele é muito teórico naquilo que ele procura, né, e ele procura essa questão das condições de possibilidade através de certos ideais absolutos, né, principalmente, por exemplo, na teoria dos valores, que é a do Rickert, que é uma das que ele se detém mais, né? Então, são esses problemas, mas por isso que ele, quando ele fala de método teleológico, acho que ele está mirando aqui justamente no neocantismo, que foi como ele se referiu a ele antes, assim. Entendi. Eu concordo com o Vinícius, acho que a função que ele está dando para esse parágrafo é essa mesmo. E, assim, o Narto, que eu acho que é alguém que ele está em constante diálogo nessa transição, de fato, tinha um sistema muito influenciado pelo Hegel também. O Narto faz um movimento dialético entre subjetivação e objetivação, né?
Então, você tem que fazer uma objetivização da filosofia para conseguir alcançar a subjetivização que já estava pressuposto nesse objeto. E aí ele faz uma dialética infinita entre objetivação e subjetivação. O sistema dele é profundamente complexo, que ele junta Hegel com Kant e faz uma coisa muito doida aqui, né? Então ele aqui cita o Hegel também, que é interessante que os neocantianos saíram, né? Eles surgiram por uma questão com os pós-hegelianos, né? Por uma questão dos pós-hegelianos não conseguirem conversar mais com ninguém, né? Eles não conseguiam ter uma interdisciplinaridade com as ciências que estavam surgindo, que estavam em voga, né? Mas muitos dos neocantianos misturaram diversas coisas, diversas teorias juntos com pontos de partida kantianos, né? Como Aristóteles, como Hegel, e alguns filósofos deram essa função teleológica mesmo, né? Que seria parte desse princípio dialético também, entre outras filosofias, a teoria deles, né? Um deles foi o Nathanael, né? Então ele deu esse movimento dialético para a teoria dele, né? Então acho que aí ele está em diálogo, enfim, com todas essas questões na época, com todas essas linhas teóricas, enfim. Cassirer é outro filósofo que eu acho que posteriormente que ele faz isso, mas ele também pega algumas questões do Hegel, como a filologia do espírito. Uma coisa que eu tive, pelo menos nesse semestre com o Fernando, foi a aula com o professor Rafael. Né? E aí ele falou um pouco disso. Aí ele também falou essa questão do método infinitesimal como sendo uma coisa que diferenciasse os neocantianos, né? Só que aí o que eu até perguntei do método lógico foi de tipo, meio que ele está se diferenciando dos neocantianos, mas ele está propondo mesmo um método diferente, né? Ele está propondo uma fenomenologia, e aí tipo, ele também está, ao mesmo tempo, se diferenciando do Russell, pegando a crítica que os neocantianos fazem, né? É mais ou menos isso, né? Que deu para eu entender. Sim, ele tá querendo falar, eu não tenho nada a ver com essa galera que é tipo, não tem a ver com ninguém. E não tem a ver com os neocantianos, porque encontra esses problemas que ele discutiu, e ele menciona no final do parágrafo Hegel para ele falar, mas eu também não sou um hegeliano, né? Então, assim, não me coloque em nenhuma essas duas paredes aí, porque eu não tô do lado de nenhum dos dois. Mas aí a crítica que ele faz ao Hegel aqui, então, nesse parágrafo, é mais ou menos de ele não aceitar a ideia de sistema. Assim. Nesse período inicial, assim, a Isadora conhece melhor, assim, mas ele não tem um estudo muito grande, assim, sobre o Hegel. É óbvio que ele já leu, óbvio que ele já tem algum conhecimento, assim, tal, mas ele não tem nenhum curso que ele já deu ali pra gente falar, não, olha, aqui como é que ele vê o Hegel. Ele vai dar um curso, até onde eu sei, sobre idealismo alemão só em 28, assim, 10 anos daqui. Então, o que ele fala aqui sobre o Hegel é bem supérfluo, assim, é só para ele falar que não está nesse campo, assim, né? Pelo menos eu entendo nesse sentido. É mais uma diferenciação, tipo, não sou hegeliano, assim, Sim. né? Entendi. Pode falar, Carolina, acho que levantou, né? Pode falar, Isadora. Então, assim, um estudo aprofundado, ele de fato tinha, né, segundo os dados biográficos dele. O curso, ele realmente não deu nesse período do pensamento dele, né? Mas ele tinha noções aprofundadas sobre o idealismo alemão de forma geral, né? Mas eu acredito que o Heidegger até ele é mais influenciado por outros autores do idealismo alemão, né? Schlegel, Kellermacher, enfim. Outra pessoa que fazia sempre essa distinção, mostrando assim que, olha, eu sou muito diferente do Hegel, não estou fazendo coisas relacionadas ao Hegel, é diferente do Hegel, é o Jaspers, e ele vai soltar o livro exatamente nessa mesma época, né? E, de fato, assim, era uma tentativa também de se distanciar e de tentar algo completamente novo. Os dois estavam com esse projeto já algo completamente novo, né? Até quando eles viram amigos, eles falam, vamos fazer uma revista do novo, vamos mudar tudo, enfim. Então, eles tinham muito esse sonho e por isso que é importante o Heidegger se distinguir, como também foi importante para o Jung. Ele vai se arrepender, viu? No livro da Psicologia das Visões do Mundo tem uma longa introdução dele, falando de como ele foi imprudente, desde da juventude, imprudência da juventude e tudo mais. Mas eles tinham esse ímpeto, né, ambos, estavam muito cansados, tem toda aquela discussão sobre a relação, essa relação dos neocantianos com puramente teórico
e não abarcar a vida na teoria e de como tinha esse rancor, essa raiva, essa revolta de boa parte ali da academia, do qual o Jaspers e o Heidegger estavam juntos mais ou menos naquele grupo, né? Então tudo isso vai ser voltado e recolocado, né? E a ideia sempre da crítica dos hegelianos ou pós-hegelianos é tentar abarcar um sistema completamente fechado, que dê conta de tudo, e no final, quando eles pensam no universal, eles estão suprimindo diversas coisas particulares que seriam fundamentais, são mais imediatas, né? Então, há uma supressão. No caso do Jaspers, ele fala, vou fazer um sistema, mas esse sistema vai ser experimental, vai ser aberto, vai ser um método, né, não fechado nem aberto, ele sempre vai ter espaço para novas coisas, enfim. Ele vai mais no meio desse... Agora o Heidegger, acho que nem sistema ele está propondo aí. Mas o Jaspers, ele propõe esse sistema construtivo, aberto, mas sempre imperfeito, né? Nunca dá conta de tudo. Entendeu? Não, eu só queria falar um pouco aqui dessa passagem também, né? Quando ele fala método teleológico, dentro do que ele está pensando, né? Tudo chega à pressuposição, né? E isso gera a circularidade, né? Do pensamento, por exemplo. Essa circularidade e essa própria pressuposição, o que sustenta ela é uma teleologia. Isso para o Kant, para o Hegel, né? Pensamento moderno, isso é muito presente também, né? Filosofia moderna. Então, o que sustenta isso, o que me faz aceitar a pressuposição é pensar que essa circularidade, né, é sustentada por uma teleologia. Né? Eu posso chegar a várias pressuposições, mas o que fecha isso e fazer o aceito, justificar isso, é pensar isso como um sistema teleológico. Aí, nesse sentido, ele está recusando Hegel também. Ele recusou o método teleológico, ele fala, não vou explicar essa pressuposição é que chega à teoria do conhecimento através da teleologia, como pensar o conhecimento, a realidade, como um sistema de fins, né? Que ele já não aceita isso, o Heidegger, né? E nesse sentido do método teleológico, você tem tanto no Kant quanto no Hegel. Ele usa a palavra aqui, né? Absolutização do teorético, que é exatamente você pensar a realidade como um sistema teleológico. Né? Aí eu acho que se ele está tentando entender, né, como que vai pensar uma ideia de ciência originária, ele recusou aqui a explicação teleológica, histórica também, né, filosófica histórica, né. Nesse sentido, entra Hegel e entra Kant. Né? O Kant tem um sistema teleológico, assim como Hegel, né? Interessante. É legal também pra gente ver como também ele vai radicalizando o raciocínio, né? Ele começa com um conceito muito simples, tipo, circularidade de pressupostos, ele vai desenvolvendo até ele chegar, não acredito em nada disso, quero fazer outra coisa. Mas alguém tem mais algum comentário sobre esse parágrafo? Então, eu vou pro próximo agora. Eu tô meio perdido, gente. Mas acho que é o sexto, né? Agora é o sétimo. É o sétimo? É o sétimo? Então, bom. Então, o momento. Então, tá bom. Tá. Então, meio que ele fez afirmações muito fortes no último parágrafo, então meio que ele deu essa radicalizada e ele já começa, ele recua um pouco a discussão para conseguir entrar na fenomenologia de fato, né? Pelo menos eu li dessa forma. E aí ele fala, por este momento, resulta uma empresa inútil pensar as implicações dessa confrontação sem antes havermos tomado uma decisão clara. Essa decisão não se pode alcançar por meio de ambiciosos programas gerais e esboços de sistemas, senão somente por meio de uma investigação que se atenta fielmente a problemas concretos e genuínos. Uns problemas que não têm nada que ver com perguntas especializadas,
E ele fala que esse tipo de pergunta não existe na filosofia, né? Na verdade, está falando de perguntas específicas, né? Perguntas restritas, né? Então ele dá uma recuadazinha e fala, bom, vamos rever esse método que a gente está falando, porque a gente falou que não ia fazer o que tá todo mundo fazendo. E aí ele conclui meio que o parágrafo 18, né? Falando, estamos dando voltas à questão de si e a solução do problema do mundo circundante. E agora só um adendo, esse mundo circundante, em inglês, eles traduzem como environmental world, e em espanhol é mundo circundante. Tem uma diferença, assim, de sentido, assim, vocês acham, para o alemão? Eu fiquei muito em dúvida nisso, porque eu achei uma diferença bem grande de tradução. É que a acepção no alemão dá para as duas coisas, dá tanto para o que a gente traduz como mundo circundante, como para meio ambiente. É a mesma coisa, só que, por exemplo, algumas diferenciações são utilizadas porque, por exemplo, você fala de um meio ambiente, você está colocando já um certo discurso num registro um pouco naturalista, às vezes, né? E esse é um pouco do problema de como as pessoas às vezes traduzem o Umwelt por meio ambiente, outros por mundo circundante. Em geral, nas traduções, por exemplo, do Russell, eles usam mundo circundante. Nas traduções do Heidegger, usa também mundo circundante em geral. Mas, Mas por aí exemplo, eles estão, tipo, falando do mundo. Tipo, qual que. os Eu não entendi o arredores, eles estão sentido, na falando. verdade, da expressão. O Umwelt significa o mundo, né? Welt, e o é as coisas que estão ao redor, né? Então são as coisas que estão ao redor. Então, por exemplo, quando você fala dos arredores, tô nos arredores do meu quarto, então tem a minha cama, a minha estante, a minha vida, né? Então, tipo, as coisas que estão ao meu redor, o que giram em torno de mim. A mesma coisa quando você fala do Umwelt, por exemplo, de um animal, que na verdade é o lugar onde ele vive, né? Por isso que você fala meio ambiente, né? Que seria o lugar onde o animal vive, por exemplo. Então tem o livro dos biólogos que começam a falar sobre ecologia nessa época, que não era uma palavra ainda usada, né? Mas começam a usar Umwelt também, né? Então, tipo, tem um sentido ecológico também quando você passa por um registro, por exemplo, de biológico, né? Então, tem essas duas acepções, assim. Por isso que no inglês, às vezes, eles traduzem... Porque environment é também as duas coisas, né? Tem tanto um registro biológico, né, do environment, do mundo biológico, quanto tem um registro também dos meus arredores também, né? O environment, porque você fala, o ambiente empresarial, né, por exemplo, né? Aí você fala empresarial environment, né? O commercial environment, coisas assim. Então, tem essas duas exceções. É que no português é um pouco mais difícil de você ter as duas coisas, as línguas latinas, né? É um conceito um pouco esquisito, achei. Mas é interessante mesmo. Então, vou voltar à leitura. Ele está concluindo o parágrafo 18, né? Então, estamos dando voltas à questão em si da solução do problema do mundo circundante e do teórico em geral, e ou das pressuposições, não está já pressuposta uma teoria do conhecimento. Incluso assim, mostramos que não se trata de um verdadeiro problema epistemológico e devemos fazer uma teoria do conhecimento. A resposta depende de se há, em geral, algo assim como a teoria do conhecimento, teoria do teórico, ou teoria da teoria, e como se pode jogar luz sobre este assunto, né? Então, ele conclui, vou fazer aqui meio que uma conclusão, ele meio que fecha o parágrafo 18, chegando na epistemologia, de fato, e questionando mesmo se ela é possível, o que é um pouco esquisito, na verdade, porque ele já está meio que... Ele está questionando os pressupostos da epistemologia, mas, ao mesmo tempo, ele está se pressupondo a fazer uma ciência, né? Sim. Então, acho que... Não sei se o sentido que ele quis dizer foi no sentido de... É possível uma epistemologia fundante, uma epistemologia originária, que eu não sei se é exatamente isso que ele quis dizer, ou se a epistemologia é de fato possível, enquanto objeto da realidade. Né?
Aí eu não sei qual leitura vocês fizeram. A sensação final que eu tive lendo esse 18 foi que, se a gente lê corrido ele parece muito normal, assim. Ele tá questionando a circularidade de pensamento e questionando Kant, Hegel, né, o idealismo em geral. Mas no final ele chega em uma conclusão que é muito estranha, assim, para mim. Eu não sei se para vocês é mais normal porque vocês têm mais contato com o texto, mas eu acho que ele chega na necessidade de uma fenomenologia mesmo, assim, né? Tipo, precisamos da fenomenologia para entender o mundo mesmo, né? Fazer epistemologia precisa da fenomenologia, a fenomenologia precisa da epistemologia. Eu não entendi que foi. Ele tá adicionando coisas tão novas assim, né? Quando ele já estava falando sobre a ciência originária antes, né? Ele já estava um pouco colocando essa sugestão, assim, né? De que, bom, talvez a teoria epistemológica ela tenha algo por detrás dela, né? Ou por assim dizer, algo que sustente a própria teoria epistemológica. Né? Quando ele estava falando das questões lá do S. Gibbs, da questão há algo, da questão de o que é fazer a questão, né? Como é que se coloca a questão do que é, né? Então ele já estava meio que fazendo descrições, né, de acontecimentos que não seguem uma linha epistemológica e que vem antes, né, por assim dizer, dessa linha epistemológica. Então ele já estava um pouco dizendo, olha, existe algo que é anterior a isso, né? Existe algo que é mais originário do que aquilo que se procura dizer quando você teoriza, né, sobre, por exemplo, o lugar do professor, do púlpito, da cátedra, qualquer que a gente Não, queira mas acho que traduzir. tipo, essa parte eu até entendi. O que eu entendi foi, tipo, como é que você chega nessa questão meio que sem já construir uma epistemologia? Entende? Porque eu entendo que existe uma circularidade na epistemologia que ele fala, a crítica dele, mas ao mesmo tempo eu fico com essa questão de, tipo, chegamos num ponto em que a epistemologia não dá conta, certo? Mas se eu chegar nesse ponto que a epistemologia não dá conta, eu usei epistemologia pra caramba. É que a questão é que ele está tentando justamente introduzir. Existe conhecimento epistemológico no sentido formal aqui, né? Uhum. Não é Como o conhecer de maneira geral, né? O que ele está tratando aqui, ó, as teorias que tentam explicar o modo como nós conhecemos o mundo exigem uma coisa que vem antes delas, algo originário. E o que ele está tentando falar é, para eu tentar ver como que sai esse laço, né, entre essa coisa, por assim dizer, cotidiana, que gera no final uma teoria epistemológica, eu não posso partir da teoria epistemológica e retroceder em relação a essa, né? Eu não posso tratar de uma maneira teórica aquilo que não é teórico, aquilo que gera o teórico. Então eu preciso procurar um outro método, né, que consiga dar conta disso. Uhum. Partindo do pressuposto de que a realidade não seria teórica. A partir do pressuposto de que a primeira realidade que aparece, que funda, por assim dizer, o resto das coisas, não é teórica, né? A sua atitude não é teórica, né? Porque eu acho que a questão é justamente aqui formular em termos de Sim. atitude, né? Uhum. Não é tipo a epistemologia em geral, o modo de conhecimento em geral, não. A atitude com a qual você se dirige aos fenômenos do mundo. É teorético em princípio? Não. Então, como que eu entendo essa atitude primeiro? Uhum. E aí junta até com o sentido de vivência, né, eu acho. Né? Sim. O Casanal enfatiza muito essa questão da vivência nesse texto. Eu não peguei tanto, assim, mas eu tô tentando encontrar, assim, né? Mas é interessante. A vivência aqui é um termo que é bem utilizado para o Heidegger ainda, né? Enfim, ele ainda está num diálogo bastante convulso com o Durkheim, né? E, por exemplo, o termo faxicidade ainda não vai aparecer nesse curso, né? Só aparece o eu histórico. Então, acho que é por isso que, enfim, é tão ressaltado por ele, né? Realmente é um tema que ele vai tentar trabalhar a partir disso, né? Tem todo aquele termo de desvivencialização, graus de vivência, né? Onde a gente vai conseguir conservar os graus de vivências de um fenômeno ou não, ou de uma teoria ou não, um conhecimento, né? Quando a gente tem um discurso teórico, como que a gente consegue conservar nele os graus de vivência. Então, é realmente a terminologia aí que o Heidegger está trabalhando por enquanto, né? Que ele vai paulatinamente abandonando aos poucos, substituindo por outros termos.
É interessante também pensar a influência do Nathrop, né? Eu acho que o professor Rafael, na aula que a gente teve, ele falou bastante sobre isso, que o Nathrop, diferentemente do Cohen, ele tem essa noção de vivência que tem esses graus, né? Então, como o Heidegger também tem uma influência muito forte, né, dessa leitura. Apesar de eu achar que tem influências mais impactantes, assim, do jovem Heidegger em relação a essa questão da vivência, como Lasky e como o próprio Dilthey, e em certa medida também, né, de maneira diferente, o Husserl. O Nathrop, de fato, é alguém que o Heidegger esteve muito próximo, né, trocou muitas figurinhas teóricos, enfim, estava muito, dialogava muito com a fenomenologia, botando objeções, né, então seria interessante mesmo ver essa influência, né, que, enfim, até mesmo é uma alfinetada que o Cassirer fez no debate em Davos em relação ao Nathrop. Mas é difícil investigar, porque as obras do Nathrop são muito difíceis de achar. Tem poucas disponíveis, acessíveis, assim, é bem complicado. Mas tem a exposição que o próprio Heidegger faz do Nathrop nesses cursos de juventude. Né? Interessante. Eu tô gostando de neocantianos, assim, em geral. Eu estudo bastante com o Fernando, ele tá falando bastante sobre isso. Bom... ele deu um curso de Cassirer, né? E acho que é bem interessante. Né? Acho que a Carolina tava nessa aula também, né? Bom, eu vou começar o 19, então. Alguém quer falar mais alguma coisa do 18? Não. Então, vamos pro 19. Aí no 19, ele começou a questionar, né, esse pano de fundo da epistemologia, né, que o Vinícius falou. E... Gente, só um segundo. Peraí. Gato quer entrar no quarto. O cachorro em protestos profundos aí. Discordando totalmente aqui. Falando, não. O meu já veio aqui também reclamar que eu não tô brincando com ele. Cachorros odeiam portas fechadas, né? Pode ser isso. Cachorros protestam profundamente com portas fechadas. Meu cachorro deslocou a pata. Ele tá no inferno aqui em casa. Mas, bom, eu vou entrar no 19. No 19, ele continua essa questão do pano de fundo da epistemologia, mas agora tratando mais da fenomenologia mesmo. Então, ele traz a ideia que ele tem de fenomenologia, né? E ele traz a crítica do Nathrop para também dar uma delineada melhor ainda, acho que no método dele, de como ele entende isso, né? Então, eu vou começar a ler, aí a gente vai seguindo, assim. Eu não dividi tanto esse parágrafo 19, porque eu acho que ele já é bem dividido, assim. já bem dividido, né? Então, vou começar. A pergunta não se pode resolver através de reflexões dialéticas, senão em tentando compreender o modo em que havemos posto de relevo o contraste do problema coerente da realidade. Aqui se trata de alcançar uma compreensão autêntica e não de realizar simplesmente suposições de entrar em um jogo de paradoxos. Como se chega a essa compreensão? Vocês mesmos veem com claridade que o núcleo dessa pergunta reside no problema de apreensão metodológica das vivências em geral, a saber, como é possível uma ciência das vivências enquanto tal? Queremos resolver essa questão prestando atenção ao modo de considerar a vivência do mundo circundante. Então, de novo, ele está jogando para o lado das vivências e do mundo circundante, mas ele meio que está tentando chegar de fato agora à ciência primordial, acho, né? Tipo, como a gente chega, né, nesse lugar. E até quando ele fala de jogo de paradoxos também, eu acho que também ele está meio que indo contra também uma ideia de filosofia do pessoal do positivismo, assim, né? Pelo menos essa sensação que eu tive, porque ficou um pouco solto esse jogo de paradoxos e eu acho que, pelo menos o que eu estudo da linguagem do Heidegger é meio que ele meio que sempre joga para a realidade, assim, ele sempre foge um pouco da linguagem, assim, da maneira com que os argumentos são construídos, né? Eu não sei por que ele faz isso,
uma parte divertida. Mas se vocês souberem alguma coisa, pode falar. Não, o que eu ia comentar é só que esse paradoxo que ele menciona é um paradoxo que ele tinha construído anteriormente sobre o problema da realidade, né? Da explicação da realidade do mundo exterior. Que ele vai falar, isso daqui gira em torno de um paradoxo que é tentar explicar o mundo exterior através de uma explicação que já demanda de pressupostos que então não faz sentido, né? Então é isso que ele está querendo colocar como o paradoxo aqui que ele menciona. Uhum. Então, é meio que como se fosse o próprio... Eu não entendi ainda. Lá no... Eu não sei se. Pode falar, Isa. Eu não sei se ajuda, mas assim, tipo, eu tive uma disciplina de epistemologia esse quadrimestre, né? E era sobre o problema do mundo exterior, né? E uma das coisas que os céticos, ou enfim, vários epistemólogos falam é que não importa assim saber se o mundo tá aí, né? Não se trata de eu realmente acho que eu estou fora da realidade, eu estou sonhando e não acredito em nada. No mundo cotidiano, a gente acredita no mundo exterior. Mas o que os epistêmicos estão chamando de conhecimento não é isso. Conhecimento é algo muito mais difícil de ser alcançado, porque ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser justificado. Então, é uma série de critérios que são extremamente difíceis de, pela teoria, pelo menos, cumpri-los, né? E aí, eu acredito que o Heidegger tem um pouco a estratégia de sair desse escopo de critérios, do que a episteme, de fato, quer alcançar, entendeu? Para conseguir admitir o mundo exterior, né? Tanto que, às vezes, né, em outras partes de obras dele, ele fala, tipo, ainda um absurdo a gente estar... Tem partes de obras do Heidegger que ele fala, é um absurdo a gente estar pensando ainda no problema do mundo exterior. É chocante, trata de algo realmente, enfim, ele fica estarrecido, como ainda na tradição estão se perguntando sobre isso. Mas se trata sobre essa série de jogos de critérios que se tem sobre o mundo exterior, né? Mas a questão é que sempre se entra no paradoxo. Por quê? Porque eles pressupõem algo que eles já estão no escopo, né? Então, eles querem alcançar algo por meio do teorético que não é teorético, foge ao teorético. O mundo mesmo, ele não é esse mundo exterior que os céticos tanto se questionam ou tanto os epistemólogos querem alcançar, né? Porque esses são os critérios que são teóricos. Então, é como se esse parágrafo fosse realmente uma afirmação, né, dessa vivência, né? Pelo que vocês estão colocando. Né? Uma afirmação, assim, da perspectiva dele, assim, de vamos parar de falar sobre um posicionamento teórico com relação à realidade, assim, vamos entrar de fato, vamos encarar a realidade, assim, de fato. Foi o que ele fez no parágrafo anterior aqui, né, quando ele falou sobre a circularidade. Tá bom. Ô Rafael, só uma pergunta, assim, você pretende ler esse parágrafo inteiro, assim? Porque ele realmente é meio longo, acho que se a gente for ficar lendo todo ele, assim, eu não sei se a gente vai avançar muito nele, assim, né? Eu precisaria de mais 2 seminários ainda, assim, né? Então... Aí não sei se você quiser, tipo, pegar as partes que você acha, tipo, mais importante, as partes que você teve dúvida, assim, a gente vai comentando, assim, não precisa ser tão minucioso na leitura, ficar traduzindo ponto a ponto, assim, as coisas. Então... É que é a primeira vez que eu tô apresentando, fazendo leitura em grupo. Aí eu tô um pouco confuso ainda, mas... Não tem problema. É que essa leitura estrutural que você faz de linha a linha, ela é mais lenta mesmo, né? Não, eu imagino. Quando eu fui fazer também, achei bem puxado, na verdade. Não é fácil. Mas, então, eu vou tentar dar os pontos que eu acho que é um pouco mais simples, né? Então, no próximo parágrafo, ele faz uma ressalva quanto a essa... Eu acho que eu vou ler o próximo parágrafo, acho que é importante. Tá bom. Se importa. Pode ler. Então, apesar de todavia nos encontrarmos em um estado preliminar do método fenomenológico, ele já está introduzindo a ideia de método fenomenológico, impede necessário que tenhamos claro os rasgos fundamentais da nossa atitude metodológica.
Portanto, devemos executar a vivência do mundo circundante em toda a sua vitalidade. Jogá-la, observá-la com detenimento. A Constituição, observação e examinar o modo como... Gente, me perdi. Calma aí. Meio que ele tá agora já ressaltando esse... Eu acredito que ele esteja só retomando o exemplo do ver. Né? Então, Ele está falando, a gente precisa voltar àquilo que a gente discutiu sobre a vivência, ele discutiu isso de maneira bem detalhada em parágrafos anteriores, né, para conseguir, né, trabalhar essa metodologia aí que ele está colocando como proposta nova. Né? Então, eu acredito que seja só esse movimento de retomar. Sim. Então, aí ele faz essa retomada, mas aí depois ele cai no Nathrop, eu acho, muito por para tentar introduzir essa ideia de método reflexivo, né? Descrição reflexiva, né? Que eles chamam, né? Sim. Da fenomenologia, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, logo depois, ele começa a falar sobre... Agora eu já estou no B. Eu dei uma adiantada, mas pensando que é uma conversa mesmo, né? Da relação, acho que, dessa vivência reflexiva, né? Como sendo algo que é uma crítica à própria fenomenologia, mas aí não ficou muito claro para mim, eu acho, o que é essa fenomenologia que ele está falando. Porque eu não tenho muito conhecimento sobre Husserl, eu acho. Porque ele cita muito Husserl nesse parágrafo, né? Pelo menos um A. E pode falar. Não, pode terminar o que você tinha para falar, eu comento depois. Né? E aí ele junto com essa perspectiva do Nathrop da vivência, né? Então parece que ele está tentando juntar a questão da vivência do Nathrop junto com a questão reflexiva do Husserl, né? Parece que ele está tentando misturar os dois e criar uma coisa nova, mas no final, no C, ele meio que faz uma crítica super forte ao Nathrop, assim, né? Né? E eu não entendi muito bem por que ele faz isso, na verdade. E pelo menos não desse jeito, assim. Ele fala que o Nathrop, acho que é o pensamento mais absolutizante desde Hegel, assim, sabe? Então, fica uma coisa bem, bem forte, acho, no final. Que eu não entendi por que ele fez isso, mas se vocês souberem. Então, eu acho que nisso a gente precisa ir com um pouco mais de calma, assim, né? Porque qual que é meio que o ordenamento, assim, que ele faz nesse parágrafo, assim, né? Bom, então eu preciso, por assim dizer, mostrar o que eu estou entendendo, assim, por essa atitude metodológica que eu estou tendo, né? Então eu preciso um pouco elaborar um pouco melhor isso para que a gente consiga ter, por assim dizer, ferramentas ou parâmetros para a gente fazer a descrição então desse mundo circundante que eu estou falando, que é uma coisa completamente diferente. E aí ele vai retomar várias coisas que ele já tinha desenvolvido antes. Então essa questão da circularidade, mas também essa questão sobre a apropriação que você tem que ter com as vivências, né? E você não encarar elas como um processo, né? E aí, o que ele vai situar em relação a isso, né? Bom, qual que era a questão, né, em relação a essa diferença entre a apropriação e o processo? Porque o processo, você objetificava a vivência, né? Então, você tinha uma vivência, você transformava ela num objeto e você transformava ela num objeto teórico, né? Então, você isolava ela, você colocava ela dentro de determinados, um certo confinamento teórico, e você ignorava, por assim dizer, a relação que ela tinha com as outras vivências, a atitude que você tinha, a afetividade que estava pressuposta ali naquele momento, várias coisas que vão sendo colocadas ali. Mas o problema era um pouco isso, assim, né? Como é que eu posso fazer, então, essa apropriação da vivência, ou seja, que é o que ele usa, nessa época ele usa bastante esse verbo que é o Vollziehen, né? Eu vou escrever aqui no chat para
ficar mais claro. Que é o que ele traduziu aqui nesse parágrafo que você leu, com a execução, né? A gente tinha comentado, acho que anteriormente, um pouco sobre essa tradução que o Escudeiro tinha feito, né? Mas é, por assim dizer, como que eu levo algo a cabo, como que eu executo ela, como que eu faço uma coisa acontecer, né? Então, de uma certa maneira, eu preciso, para me apropriar da vivência, eu preciso fazer com que ela reaconteça. Parece quase uma coisa assim, né? Preciso me situar em cima Reconstituir. dela, né? Exatamente. O problema é que a noção de constituição, a noção de fazer todo esse tipo de coisa já pressupõe uma coisa meio teórica, que é o que ele vai criticar no Nathrop depois, mas a gente chega lá. E aí, o que ele vai fazer? Bom, então, no A, ele vai mencionar, esse método de descrição, né, da vivência, né, que a gente tentou fazer no 1, em relação à questão da cátedra, a questão do que é uma coisa, a gente precisa retomar de onde que ele vem, né, e aí ele vai usar o Nathrop para mostrar um pouco de onde que ele vem. Só que ele vai falar, quando a gente entra nesse processo de uma maneira reflexiva, né, aí tem um problema. E é isso que o Nathrop bem notou, quando ele estava falando sobre a fenomenologia. Porque o Nathrop também era um interlocutor ali do Russell. E a crítica que o Nathrop vai falar, o Russell se pretende, né, uma coisa que vai chegar à evidência, que vai chegar a esse campo da ciência originária, as essências, né, dos fenômenos, né, como o Russell gostava de falar, mas ele usa de uma reflexão, né, de um método reflexivo. Que um método reflexivo nada é do que também um método teórico, e se é um método teórico, então ele tem os mesmos problemas que ele está tentando criticar, né? Mas aí, pensando que a gente está nessa parte A, assim, meio que eu não entendi muito bem, na verdade, então, qual é a diferenciação entre, por exemplo, o método do Russell e o método dos neocantianos, assim? Vocês sabem, assim, com mais clareza, assim? Então, a realidade é que, tipo, tem uma diferença de pressuposto teórico grande entre essas duas escolas do que o Heidegger comenta mais, né, de Baden e de Marburg. A de Baden, normalmente, o Cohen, entre outros teóricos, né, se baseiam muito em pressupostos lógicos mesmos. Né? Eles acreditavam que a lógica poderia atingir um valor que fosse fundante para as ciências em geral. Né? E a Marburgo estuda muito a questão da cultura, do tempo das ciências históricas, né? Enfim. Então, elas têm esses dois pontos de partida. Entretanto, cada filósofo particular dessas duas escolas tem um método que se diferencia um pouco, né? Eles têm uma partida de pressuposto de uma teoria crítica do conhecimento, do Kant, mas eles vão buscar e vão beber de águas diferentes e vão fazer uma mistura de diversos autores. No caso do Nathrop, pelo que eu sei, assim, ele expõe um pouco aqui nas próximas páginas, né? Mas ele parte do pressuposto que existe uma relação de sujeito e objeto, ela não é originária. Né? Existe uma unidade entre essas dois núcleos, do sujeito e do objeto, que é de fato originária e anterior a essa divisão. Entretanto, a gente não consegue alcançar isso. A gente só consegue alcançar conhecimento se essa oposição está dada. Então, ele faz métodos de objetivação e subjetivação, em que ele objetiviza, ele faz um método que é totalmente idealista, pelo que parece, pelo menos o Heidegger vai acusá-lo bastante disso, mas pelo que eu sei, assim, pelo que eu entendo, de fato ele estava se valendo de um método de fato idealista, né, para chegar a uma objetivação, né, objetivo, isso quer dizer que não é arbitrário, né, não é uma questão que pode ser diferente para cada sujeito que observa aquele objeto, é objetivo em sentido forte. Mas depois dessa objetivação, você tem que se tornar, fazer um retorno à subjetivação. E assim por diante, infinitamente. Né? Mais ou menos, parece que esse é o método que o Nathrop. Eu digo isso porque realmente li por olhos muito, digamos assim, tendenciosos, porque eu li Nathrop pelos olhos do Heidegger, então é tendencioso mesmo. Tá? Né, eu não vou prometer que é isso exatamente o que o Nathrop queria, né? Não, mas o professor Rafael, na aula que ele deu pra gente, também ele falou bastante sobre isso. Ele leu mais ou menos
acho que com os olhos do Cassirer, assim, que é o dele, né? Mas ele falou bastante sobre essa diferenciação e como ela se relaciona com o Cohen, né, principalmente. Né? Mas é interessante. Mas aí a questão do Russell fica O como? Russell, Porque... ele vai fazer um método, de fato, com outros tipos de pressuposto, acredito eu. E, assim, óbvio que tem uma questão kantiana do Russell que me parece bastante palpável, assim, de fato, uma influência forte, um ponto de partida que eu acredito que seja forte. Mas ele se move sobre um método descritivo que, por exemplo, o Nartop, ele não acreditava. Assim, ele não acreditava que esse método poderia levar, pelo que eu entendo, né, pelos olhos do Heidegger, a uma objetividade científica, né, que é interessante para a teoria do conhecimento, né? Mas ele tá aqui no texto só para, então, tipo, meio que nesse o Russell tá aqui meio que para falar da onde o Heidegger tá partindo, assim? Tipo... Ele vai apresentar o que ele acha que foi uma das objeções mais importantes, relevantes e bem feitas contra a fenomenologia. Porque o que interessa para o Heidegger aqui é se a teoria ela vai deformar a vivência ou não, né? E o que muitos neocantianos falam, inclusive o Cassirer, é que essa vida, essa vivência, ela não é alcançável, não existe. O Cassirer quase coloca no meio desse... Não tem isso, né? Tipo, tudo está mediado por algum tipo de representação. A intrusão teórica, ela não é destrutiva nesse sentido, né? Ela não dá para alcançar isso daí, que é originário. Né? Então, a crítica que o Nato normalmente coloca é que, ao descrever, você está fazendo análises teóricas, você está usando conceitos o tempo todo, você está usando um método conceitual, né? Então, aonde está conservada essa originalidade, né? E aí ele faz uma crítica mais centrada ao Russell mesmo, não necessariamente ao Heidegger, mas ao método Russell de descrição reflexiva, né? Que ele vai, nos próximos tópicos, dissertar sobre, né? Que ele até faz a imagem da lanterna, né? Sim. A lanterna que ilumina a lanterna. Essa imagem da lanterna que ilumina a lanterna é própria do Russell, né, inclusive. Tem um diálogo bem... Precisaria ser muito detalhado, assim, né, para especificar o que está sendo feito aqui. Porque aqui, o que está sendo apresentado também não é o Russell, né? É o Russell que o Heidegger quer apresentar, né? Então, por exemplo, a gente está falando de fenomenologia, mas até agora, e até o final do texto, o Heidegger não vai falar nada sobre redução fenomenológica, que é uma coisa assim, uma das primeiras coisas que você aprende sobre fenomenologia, que você aprende a fenomenologia husserliana é redução fenomenológica. Então, esse, por exemplo, é cortado aqui dessa parte do texto convenientemente, né? Então, tem que ter um pouco esse cuidado de que está sendo apresentado aqui é os olhos e a conveniência do Heidegger no que ele quer apresentar sobre cada um desses autores e cada um desses personagens, assim. Então, por exemplo, falando do A, né, quando a gente está falando A, que logo nos primeiros parágrafos o Heidegger ele vai falar lá, ele vai citar o Russell e ele vai falar, a fenomenologia se move inteiramente por meio de reflexões, né? Aí ele vai citar lá e aí ele vai falar que esse seria o princípio dos princípios, né, da fenomenologia. Só que aí ele cita o princípio dos princípios pela metade, né? Ele coloca, a citação está cortada, né? Ele tá falando, a citação completa, né, se a gente for ler lá eu tenho aqui ela inteira aqui, né? Eu acho que esqueci de recortar aqui. Mas a ideia era, você tem que tomar tudo aquilo que está dado, né, na medida em que é dado. Esse é o que o Heidegger cita. O resto dessa citação e apenas nos limites que é dado. Então, existe uma certa limitação em relação àquilo que é dado, que é uma certa conformação sobre o que a vivência está sendo colocada. Para o Russell, como o Heidegger ele não quer trazer essa ideia de uma conformação da vivência, dada os limites na qual ela se apresenta, então ele não cita essa parte. Né? Então, por exemplo, convenientemente não é colocado no texto. Sim. Então, existe uma série de coisas aqui que são juntadas, colocadas aqui.
Mas a ideia principal é um pouco essa que a Isa apresentou, assim, de, ó, essa ideia de reflexão que está sendo colocada, que é o que vai ser criticada pelo Nathrop, né, que toda essa primeira parte é falar, bom, essa descrição, né, que é feita já toma, né, o fenômeno da vivência, a vivência enquanto fenômeno, como um objeto. E aí você acaba caindo no mesmo processo de... na mesma questão da relação de processo, né, que ele tinha comentado anteriormente. Então, por mais que se pretenda, né, ir até as coisas mesmas, aquilo que o Nathrop está falando tem muita relevância, porque ele fala que o método, né, de se ir até as coisas mesmas também é problemático. Então, isso que o Nathrop teve o mérito de reconhecer, né, e que a gente falou em vários encontros sobre essa questão, o único que até agora fez uma crítica relevante para a fenomenologia foi o Nathrop. O que é essa crítica? É isso. É reconhecer que o método fenomenológico teria um problema de princípio, né, um problema metodológico, né, na verdade, se ele quiser fazer com que as vivências sejam dadas em sua evidência através de um modelo teorético, igualmente teorético, que ele estava procurando rejeitar. Né, porque que o Russell, qual que é essa questão da redução fenomenológica, né, por assim dizer? Em termos muito simples e muito vagos, assim, que também não sou um russeliano para falar sobre, é uma questão que você tem que cessar, por assim dizer, a efetivação do mundo. E de certa maneira, quando você cessa a efetivação do mundo, você não diz mais sobre aquilo que as coisas são, mas apenas sobre aquilo que é dado para mim, né? Então eu tomo a vivência apenas naquilo que é dado. Aí você tem várias etapas no como você vai fazer isso, né? Mas uma das coisas que você cessa, por assim dizer, são também os pressupostos. Supostamente os pressupostos também seriam reduzidos nesse sentido. Vários pressupostos, né, inclusive. Quando você chega lá nas etapas mais finais desse método. Então, o que o Nathrop está falando bom, você está tentando fazer uma ciência que vai a coisa mesma naquilo que talvez seja sem pressuposto, mas você está colocando um monte de pressupostos teóricos no modo como você analisa isso. Então, se você faz isso, o resultado final também vai ser sair com esses pressupostos. Você não está chegando a coisa mesma, coisa nenhuma. Então, um pouco essa crítica que está meio permeada, né, aqui no Nathrop. Acho que esse é o A, né? Esse é o A. Esse é o A, exatamente. Mas interessante. Mas aí uma questão que me surgiu agora, talvez fuja um pouco do texto, mas é muito. Eu acho que a questão toda parece que é, então, no final, tipo, como lidar com a historicidade, né? Assim, Sim. né? Tipo, como a gente lida com o encaminhamento das coisas, né? No tempo, assim. Também um pouco sobre isso. Você tá silenciado, gente. Pode falar, Isa. Bom, eu acho que é interessante isso, mas assim, a historicidade é um problema que o Heidegger vai colocando nessas preleções, e ele tem bastante dificuldade de conseguir realmente dar conta desse problema, né? Então, que é difícil de fazer uma teoria dando conta do tempo, da historicidade, e até na filologia isso é um grande debate, uma grande discussão, né? A historicidade, ela muda os fenômenos, enfim, ela multiplica os perfis fenomenológicos, né? E aqui ele vai trabalhar um pouco, né? Tem a questão aí do eu histórico, mas na próxima preleção é que ele vai colocar isso como um dos problemas principais, né? Que é de intuição e expressão. Ali ele vai tentar atingir uma noção de histórico que é fundamental mesmo. Mas aí ele vai mudar de ideia, e até pelo menos em 1921 ele fala, a gente não consegue dar conta do histórico. Talvez só em 25, né? Não sei, ele vai trazer um delinear melhor para essa questão, né? Mas é realmente assim, algo que está aí realmente em construção, não é um problema da historicidade. Mas aí eu tenho a questão de, tipo, é um problema de método? Tipo, você não tem um método para lidar com a vivência? Ou você não tem um método de ordenamento da vivência? Que na verdade, foi uma questão que eu fiquei, tipo, será que eles não conseguem, por exemplo, eu vivi A e depois eu vivi B, e aí eu não tenho como ordenar A e B um depois do outro? Ou será que, tipo, eu não tenho nem acesso à própria vivência de A e B, assim, sabe?
Putz, a gente vai entrar numa discussão meio longa se a gente for entrar nisso. Desculpa. Não, Então, não, mas é assim, a questão é que vocês, qual que é o problema, né? Que inclusive é a crítica que o Dilthey faz ao Russell, né? E à fenomenologia, né? É que se você começa a reduzir a vivência A em relação à vivência B, e aí você tenta, por assim dizer, ordenar elas de alguma outra maneira, né? Que não seja uma maneira lógica, né? Você já está atomizando essas vivências, né? Você já está dividindo elas como se elas não tivessem relação uma com a outra, né? Como se elas já não compusessem um halo de vivências, né? Então, quando, por exemplo, tem um texto muito bom, do Russell, inclusive, que é Ideias para uma fenomenologia do tempo. Ah, esqueci agora o nome exato do texto. É consciência interna do Isso, tempo? consciência isso. Ideia sobre uma consciência interna do tempo. É um texto muito difícil, um texto muito complicado, mas assim, é um dos primeiros textos do Russell que ele vai falar sobre o tempo. E aí, no tempo, ele encontra essa problemática, porque justamente as vivências elas retornam uma à outra. Então, a consciência, né, que é um certo. A consciência absoluta, né, que é, por assim dizer, o que o Russell quer chegar no final, né, ela acumula vivências. E as vivências elas vão sendo decantadas, né, em relação ao tempo. Então, quando você retoma uma vivência, quando você retoma ela, ela já está modificada em relação ao tempo que você retomou ela. Então, se você retoma uma vivência sua da infância, ela já está decantada de uma série de outras vezes em que você relembrou isso, modificou aquela vivência, aquilo foi adicionado àquela vivência original, né? Outras modificações que podem ter sido feitas nesse meio tempo, e que aquela vivência original, por assim dizer, a originalidade daquela vivência, talvez você nunca mais tenha, né? Mas você tem ela modificada. Então, de uma maneira, você tem um certo conteúdo, né? Um certo resquício ali que você poderia manter, mesmo nessas modificações, mas que ela está completamente transpassada pelo tempo. Da mesma maneira, você pode falar de uma vivência posterior, de uma vivência futura, etc. Então, quando você pensa nessa questão, o encadeamento lógico de temporal, por assim dizer, estático, né, de a vivência A, depois a vivência B, depois a vivência C, depois a vivência D, ela para de fazer sentido, porque todas elas começam a retomar umas às outras. Né? Teve um trabalho recente inclusive você chegou estava na palestra do Sacchini, Rafael? Uma das ideias que o Sacchini, por exemplo, estava falando era, por assim dizer, dar um complemento para isso, justamente porque quando o Russell ele vai fazer as descrições, ele fica muitas das descrições, que o Russell, não estou falando que são todas, né? Mas muitas das descrições são muitas dessas, a vivência tal, aí depois gera uma outra vivência, e aí é uma coisa muito pequena, assim, né? Uma coisa assim, você fala, nossa, que minúsculo, que atômico, né? Esse modo de tratar. Parece que eu não consigo dar conta de um todo, né? Que são as coisas das vivências. E uma das coisas que o Sacchini estava tentando tratar é justamente como que se dá esse halo, né, de vivências. Como que eu consigo tratar esses modelos gerais de vivências, né? Um pouco mais gerais, pelo menos, né? E aí, justamente por isso, essa é a dificuldade, porque o Russell também tinha muita dificuldade de fazer isso. E aí você tem que começar a estabelecer parâmetro, colocar regra, né? Tentar ver o que está ali por detrás de cada uma desses halos, desses acontecimentos maiores, né? Então, quando você faz esse método, parte desse método meio atômico, fica muito difícil, né, de vocês explicar uma coisa mais genérica, né? E aí um pouco o que o Heidegger está discutindo em relação a isso se eu coloco esse modelo lógico também, ele vai tentar explicar as relações por causalidade, por mais que o Russell não tentasse fazer as coisas por causalidade, tá? Que essa era a crítica. Se a gente for entrar aqui muito, a gente entra até no Bergson aqui, né? Que em relação ao modo como o tempo, né, não pode ser encadeado de uma maneira lógica, causal, né, e tudo mais. Que você tem que compreender o tempo de uma outra maneira, né? Mas estava, por assim dizer, estava no espírito da época, assim, né? Essa questão de como pensar essa questão do encadeamento das vivências, elas não podem ser lógicas. Então a fenomenologia tenta fazer essas descrições, tentar dar conta disso.
mas ainda fica uma coisa meio atômica, uma coisa que ainda tem muitos pressupostos, né? E é um pouco isso que o Heidegger está tentando penetrar aqui, né? Acho que a questão do tempo ainda não é tanto a questão, né? Mas é uma das questões que está aqui sendo postas, assim. É quase como se fosse um fantasminha, assim, né? Tipo, Uma coisa interessante, por exemplo, é que na filologia da intuição e expressão, Heidegger tenta dar conta desse problema enorme da expressão, né? Da forma. Ele tenta dar, só que ele não responde, que foi uma das coisas que eu me deparei. Ele não fala como que uma coisa se translada na outra. No final, ele não responde o tema principal da preleção. O que ele faz? Faz um método extremamente complicado, e ele é bem rigoroso naquela preleção em relação ao método dele, para dar conta da questão do histórico, entendeu? Então, a questão para o Heidegger do tempo era tão importante que ele precisava dar conta disso para falar de qualquer forma antes da expressão. Antes de falar de qualquer tipo de expressão, ele estava se debatendo em relação a isso. E eu acho que é o que essa preleção de 20 mostra, assim. Porque ele passa umas 300 mil páginas, né? Falando sobre, fazendo o método dele, tanto o método tanto negativo quanto positivo, para tratar a questão do histórico, para fazer uma destruição fenológica de Nartopis e Utai, para tratar a questão do histórico novamente, porque são esses dois. Ele pega esses dois polos para falar um pouco dessa questão do tempo, desse problema, né? E ele não consegue dar conta da expressão, que ele estava colocando como um ponto principal ali. Então, ali, né, se tornou uma questão tão importante para ele, porque ele não estava conseguindo nem falar da própria questão da expressão, que se mostrou como principal, né? Então é isso, realmente é uma coisa que ele vai bater cabeça durante muitos anos da vida dele, por ser extremamente difícil de dar conta disso. É extremamente complexo. É angustiante de ler, né? É meio angustiante, né? Mas, por exemplo, Rafael, você citou, por exemplo, o estudo que o Kiesel faz, né? Quando a gente está mencionando aqui as duas problemáticas que o Kiesel coloca, que vão ser enfrentadas pelo Heidegger, aqui, por assim dizer, quase durante toda a vida, né? É justamente o modo de acesso das vivências e o modo de expressão dessas vivências. Então, se antes, né, por exemplo, com as descrições, ele estava pretendendo dar um acesso a esse coisa que ele chama do imediato, o problema da fenomenologia é que quando ela faz a descrição das coisas de uma maneira reflexiva, ela compromete aquilo que ela supostamente acessou imediatamente. Então, a expressão final daquela vivência que ela colocou se torna prejudicada. Então, se antes a gente tinha um problema tanto no acesso quanto na expressão, na fenomenologia a gente teria só um problema de expressão, que é o que agora pretende se corrigir, assim, né? Pretende-se, com muitas aspas. Se atualizar o método. Sim, isso mesmo. Por isso que a Débora tem muita razão quando ela fala que aqui o Heidegger está muito próximo do Russo, porque ele tem uma proximidade muito grande. É importante reconhecer isso também. Sim. Não, eu lembro que só na discussão eu falei só sobre algumas críticas aí que ele está delineando, que de fato é um pouco difícil de negar, né? Até mesmo um pouquinho antes desse parágrafo 2, ele falou, né? Ele retoma, vimos que a vivência do mundo circundante não inclui nada parecido a uma posição da coisa, nem a consciência de um ato de doação, né? Tipo, me parece bem claro que ele faz uma ruptura. Eu não iria tão longe, assim, né? Até na palestra da Cláudia, ela falou, tipo, Heidegger nunca esteve impactado com isso, só não vê que nem quer. Aí eu acho que é um pouco muito, assim, né? Na filologia da expressão, ele está alinhado a uma série de problemáticas, de pontos de vista aí que o próprio Russell coloca. Então, em certa medida, ele compra ali o método, né? A ruptura dele mesmo vai se dar em 22, 23, que é o primeiro curso dele de Marburg. Aí sim, né? Que aquilo dali, ele é até maldoso. Eu às vezes sinto pena do Russell quando eu leio aquelas críticas, me parece quase injustas, assim. Exato. Interessante. Eu vou procurar depois essa referência. Né? Aí, ó, a gente tem mais ou menos uns 15 minutos. Né? Então, partindo para o B agora, ele vai fazer uma reconstrução, ele chama de reconstrução com uma característica do momento do método, subjetivação e objetivação. E ele está explicando o método Natrop, né? Que é essa subjetivação e essa objetivação, né?
Aí eu não sei, eu li ontem isso aqui de novo, eu não entendi muito bem, na verdade, o método do Natter, principalmente porque depois veio a crítica dele, assim. Então, tipo, se vocês... O que vocês entenderam, assim, só pra... Eu sei que eu tô terceirizando o trabalho, assim, mas é que eu acho que eu explicando não vai dar muito certo, né? Então, eu acho que uma das coisas que ajuda é que, assim, a Alemanha naquela época realmente estava obcecada com a ideia da unidade do sujeito especificamente, sabe? Eles têm essa discussão eterna sobre a fragmentação, né, que esse dualismo gera, né, entre o sujeito e o objeto, né? Então, o que o Nato fala, existe essa unidade realmente existiu, mas desde que foi estabelecida a relação entre sujeito e objeto, no desenvolvimento do conhecimento, a gente não pode voltar a ela. A gente pode se aproximar dela, como se ela fosse um horizonte, e a gente vai preenchendo esse horizonte com fragmentos, né? A gente vai coletando esses cacos em que se deu, né, entre sujeito e o mundo, ser no mundo, digamos, né? Estou usando terminologia heideggeriana, né? Mas a gente vai coletando esses cacos para ir preenchendo essa unidade que é originária, que realmente nos torna. O que me lembra muito, o Zimmel tem muito disso, né? Eu li um pouco, e o Zimmel tem muito essa relação. No caso dele, ele faz uma coisa meio biológica histórica, né? Tipo, o sujeito e o objeto se formaram ao longo da evolução do conhecimento, se fez essa cisão entre sujeito e objeto. A gente não pode mais voltar atrás. É a tragédia da cultura ocidental. A gente fragmentou em relação ao mundo e objeto, né? E aí, no caso do Zimmel, não tem muita solução. A gente fragmentou, é uma tragédia, acabou. Mas a questão do Nato é que ele faz essa tentativa de ir coletando os cacos, tendo essa unidade como um horizonte, mas um horizonte nunca totalmente preenchido. A gente só pode se aproximar dessa questão, dessa ideia que não tem como origem uma ideia. É bem interessante até a filosofia do Nato, é bem fascinante, assim. Mas é isso, aí ele vai criar essa tentativa de criar conexões entre esses fragmentos, né? Uma coisa que lembra também o Dilthey, quando ele tenta achar conexões entre as expressões e formas da vida. Ele vai tentando achar conexões essenciais entre esses fragmentos do sujeito e o objeto, né? E aí, né, ele tem esses dois movimentos, tanto a objetivação quanto a subjetivação. Porque, realmente, a gente só pode andar entre um polo e o outro, né? Por isso que a gente está eternamente condenado a ficar indo de um polo em outro, porque realmente a gente não pode nunca mais voltar a essa questão originária, né? Mas então essa unidade que você está falando é quando ele fala de unidade sintética, né? Olha, tem uma citação, né, aqui, tipo, desta maneira se podem recuperar teoricamente mais e mais particularidades da vida originária da consciência. Essa unidade, a infinitude de suas relações recíprocas, a digressão dos pontos se reconduz a uma contínua de suas linhas de conexão, né? Uma tradução aqui mal feita. Mas é exatamente isso. Você vai tendo captar as conexões dessa vida que é originária. Ela mesma, você não vai conseguir captar, mas você vai conseguir ela ter como horizonte, porque ele tenta demonstrar na teoria dela que ela é a unidade originária, que realmente tem que ter essa unidade. Não pode ter sido sempre, na vida, de todo momento, uma relação separada entre sujeito e objeto. Essa é a maneira que a episteme vê. Tipo, a episteme só consegue ver deste modo. Não poderia ver de outra maneira. Existe algo que se confronta com o sujeito. Mas tem que existir uma unidade para esse confrontar acontecer. Se não tivesse a unidade, esse confrontar nunca aconteceria. Não pode ser dois mundos completamente distintos. Tem que ter algum tipo de conexão, e essa conexão é essa unidade. Mas ela vai existir na teoria dele, no método dele, como um horizonte que nunca vai ser de fato captado, que nunca vai ser de fato tomado conta dele, né? Ele só vai surgir como essa tentativa, a gente pode aproximar, só recuperar teoricamente essa vida originária. Tinha parte muito dos neocantianos acreditarem que essa vida mesmo, e muito deles, né, não pode ser ou acessada imediatamente, que é uma coisa que o Heidegger vai se contrapor, né, paulatinamente, ou não pode ser acessada de modo nenhum. Assim, no sentido que essa vida mesmo não está. A gente tem uma mediação fundamental, né, onde ela é modificada.
Lask acredita que ela pode ser, por exemplo, acessada, mas nunca imediatamente. Né? A gente precisa, mas ela é mais originária, ela é mais fundamental. Né? O Lask, por exemplo, ela é mais fundamental, mas ela nunca pode ser acessada sem reflexão. Né? E aí justamente por isso que a Isa falou que o Natrop mesmo coloca, né, que o método dele é reconstrutivo, né? Então eu só posso reconstruir aquilo que já foi construído antes, né? Então, de uma maneira, né, no parágrafo 15, né, do texto inteiro, acho que é o 1, 2, 3, quarto dessa parte B, ele fala, né, a reconstrução é um método da compreensão científica da consciência e da apreensão do subjetivo. A reconstrução é um método genuíno da psicologia filosófica, né? Então estava muito virada para esse campo, né, da psicologia filosófica. E agora se pode apreciar sem dificuldade que esse método da subjetivação não é anterior ao método da objetivação, senão posterior à objetivação. Então isso é relativamente importante porque lembra quando a gente estava falando sobre a questão de quem estava naqueles polos dos idealistas, dos realistas, né? Aí ele cita um em específico, tinha os idealistas críticos e tinha os realistas críticos. O Natrop é um realista crítico, né? Então ele não era o realista ingênuo, por assim, o empirista convencional, mas ao mesmo tempo ele era um kantiano que supostamente era realista, porque então ele toma os dados, toma que os dados são dados, mas ele não fala que você tem acesso a eles de uma maneira imediata, mas que você precisa reconstruir eles de alguma maneira. Então, na medida em que eu vou fazendo as objetivações das coisas, eu posso recuar em relação a elas, né? Então, por assim dizer, posteriormente, em relação ao método, eu posso reconstruir, por assim dizer, como que se dá aquilo na minha psique, né? Na minha estruturação psicológica, na minha consciência. Então, por isso que eu posso reconstruir isso, né? Tem uma outra citação que é no final, depois que ele meio que já... Sim. Ele não entra muito na questão de como que isso daria, ele fala uma questão de uma linha nos polos, um polo positivo e um polo negativo, acho que isso não é tão relevante assim, né? Mas tem uma parte lá, mais pro final dessa parte B, no penúltimo parágrafo, assim, né? Que ele vai falar, a partir dessas estruturas objetivadas, né? E da exposição analítica dos seus estados e funções, é possível inverter o argumento para obter o fundamento subjetivo. A psicologia filosófica não é, portanto, o fundamento da lógica, da ética, mas senão a conclusão e a sua consumação científica, né? Então, não é que a filosofia não seria a filosofia primeira, né, tal como seria pensado anteriormente. A filosofia seria a filosofia última, né? Então, porque ela é a consumação das coisas, de uma certa maneira. E ela é aquilo que óbvio, né? É uma concepção que o Heidegger vai criticar, porque acaba dando para a filosofia esse papel de organizador, assim, né? Uma certa... Ele só vai organizar a coisa, né? Ele não vai acessar nada de novo, não tem nenhum em relação fundamental, ele só vai fazer a relação de consumação da coisa, vai juntar uma coisa com a outra, vai ser aquela coisa que transversa, né, sobre todos os outros. Acho que não sei nem se legisladora seria, né? Porque a legislação cria lei, né? A filosofia só está ali para juntar os cacos ali, né, da coisa, né? Juntar as leis numa constituição, talvez. Então eu acho que tem essa questão. E aí como a Isa falou, né, os dois polos, tanto de objetivação quanto de subjetivação, tem a vantagem para o Natrop, né, dele reconhecer que eles são infinitos. Né? Então o Natrop reconhece, é impossível a gente chegar no final uma reconstrução totalmente fiel e completa da realidade e tudo mais. Não tem isso. Com a nossa consciência, não tem isso. Mas por isso que o Heidegger tem muita mais afinidade, né, com o Natrop em relação aos outros neocantianos, por exemplo, que são bem mais epistêmicos, assim, né, nas considerações que eles colocam, né, absolutos, né. Então, só para então
Eu entendi mais ou menos o que vocês falaram, mas então só para retomar um pouco antes de entrar no C, então meio que o objetivo da ciência originária seria mais ou menos como se invertesse essa lógica, assim, de entender como o sujeito tem autonomia com relação ao próprio conhecimento, assim. Não, aqui não tem nada de ciência originária. Não, então, qual é o posicionamento do Heidegger com relação ao Nathorp, assim, mais ou menos? Tipo assim, porque aí tem vem a crítica, aí vem aí o vem C, no aí vem o C, aí vem C. no C. Mas é que eu não entendi por que ele teve por que no C ele faz uma crítica tão forte, assim, na verdade. Né? Ele vai querer sair dessa especulação, é bem especulativo, né? Porque é infinito, vai né, ir para um lado, para o outro, enfim. E, de fato, o que o Nathorp está falando é que o que o Heidegger quer, de certa forma, não sei se daria para chamar essa unidade, enfim, é uma questão um pouco mais pesada, né, quando ele fala da unidade sujeito-objeto na teoria do Nathorp. Mas o que o Heidegger está querendo alcançar aqui, o Nathorp está falando que é impossível. Assim, totalmente, assim, né? Não é de maneira imediata, não dá. Teria que fazer esse método todo especulativo, reconstrutivo. E aí ele acha muito importante, nessa época em geral, em vários textos, enfim, se contrapor àqueles opositores que estão falando que o projeto dele, que ele está construindo, não é possível, né? Então, acho que é por isso, assim, mas as críticas do Heidegger em cursos, em preleções, assim, acho que também por uma questão de oralidade, enfim, ele está com os alunos dele ali falando, são normalmente bastante pesadas, muito questionáveis. Em geral. É tipo, nossa, eu acabei de ler e eu fiquei, caramba. Por exemplo, do curso que eu tô lendo, do russo, ele fala coisas que eu fico, nossa, isso é muito injusto, tipo, umas coisas, tipo, sabe, estourando um pau da barraca. Isso é um platonismo, acho que teve uma vez que ele falou assim, um platonismo vulgar. Nossa, um platonismo vulgar, entendeu? Tipo, nada, assim. De graça. Mesmo. Mas então, mais ou menos, a questão da ciência originária seria que ela seria a única que seria capaz, de fato, de entrar na vivência. Né? Por assim dizer, o Nathorp, ele parte da perspectiva que você não dá para se acessar o imediato. Por isso que tudo é mediado, né? Seja, mesmo o subjetivo seria mediado pela objetivação. Aí o que o Heidegger vai falar, inclusive, ele escreve isso lá no penúltimo parágrafo desse parágrafo, assim, né? Que é a compreensão do caráter não originário do comportamento teórico mostra que Nathorp, com toda a sua perspicácia na hora de colocar o problema, né, do teorético, não esgotou todas as possibilidades, né? Então, se ele tivesse esgotado todas as possibilidades, talvez a gente poderia considerar que no final é isso mesmo, a gente precisa pegar o menos pior, né? Que tem mediação menos ruim, menos deformante das vivências e prosseguir nela, né? Se fosse isso. Mas o que o Heidegger pretende, né? E eu acho que essa é justamente a originalidade, né, que ele vai colocar depois, é justamente, bom, eu tenho um acesso. A gente chega lá. A gente consegue chegar lá. Né? E aí essa é a diferença fundamental. Então, se a gente consegue chegar lá, então as coisas todas mudam de caráter. Por quê? Então eu não preciso estabelecer uma relação entre sujeito e objeto, ou pelo menos não tão imediatamente. Eu não preciso me deparar com essas questões que são condições de possibilidade do modo como eu vou colocar, por mais que elas se deem de uma maneira realista crítica. Né? Eu não preciso proceder por meio de reflexões. Né? Eu posso aceitar que não vai ser por meio de reflexões, mas que vai ter um modo pelo qual eu consigo acessar aquilo. Então, eu vou ter uma certa pureza na vivência que eu vou acessar ali. Né? Então, é justamente isso. Se é possível fazer esse acesso, então eu vou ter que reconfigurar completamente o método. Né? Não posso aceitar esse tipo de método. E também não posso acessar o método do Russell, porque o método do Russell também está sujeito a esse mesmo tipo de crítica. Então eu preciso refundar um método fenomenológico, de uma certa maneira. Refundar talvez seja uma palavra meio forte, assim, mas eu preciso... Atualizar, né? É uma reforma estrutural, pelo menos. Aí é o que ele vai apresentar no parágrafo 20, né? Isso. Porque qual que é o problema do Nathorp? Né? É que a crítica, né, que ele vai colocar no C, é que a reconstrução é um tipo de construção. E todo tipo de construção é teórico.
Então, por assim dizer, o Nathrop tá certo na crítica dele. Só que ele aceita que a crítica dele é válida porque não tem escapatória. Então, se não tem escapatória, eu só preciso tentar formular um método menos invasivo, pervasivo, assim, da coisa. Agora, por isso que ele pode aceitar, né, que a vivência vai ser modificada sem nenhum problema, né? Agora, se eu tô tentando fazer, creio que há essa ciência originária que pode acessar a coisa mais originariamente, então eu não posso recorrer a um método reconstrutivo, né? Um pouco vai ser o problema. É quase como se fosse uma crítica do excesso de teorização, assim, né, das filosofias, né? E ele tá tentando tirar isso, né? Tipo, talvez ele não consiga, mas acho que é mais ou menos esse o foco, né? E eu acho que então ele coloca esse parágrafo só para concluir, assim, então fechar. Então ele coloca esse parágrafo 19 meio que para fazer uma revisão de o que tem errado na fenomenologia e o que ele vai trazer de novo, né? Isso. E o que tem de errado na fenomenologia é que ela tem esse pressuposto teórico da reflexão e o que ele vai trazer de novo é tentar tirar isso a partir de um ponto de vista originário que tem a ver com a circularidade que ele citou no 18 também, né? Isso. Então, eu acho que é mais ou menos isso, gente. Desculpa se ficou muito selvagem. O Fernando fala que as aulas comigo são meio selvagens. Mas... Foi mal, gente. Né? Eu tentei meio que seguir a linha assim. Eu ia ler o texto todo, mas acho que realmente fica bem complicado. Né? Foi a minha primeira apresentação, assim. Acho que Né? foi ótimo. Acho que a gente conseguiu dar conta do. Vocês me ajudaram muito, vocês sempre me ajudam bastante, assim, né? Obrigada. Mas. Não sei o que o Fernando quis dizer com selvagem, assim, pra gente foi. Selvagem é uma palavra complicada, assim, mas, né, se ele quer dizer um pouco caótico, né, um pouco fora do Acho que é nesse padrão, assim, sentido né, mesmo. eu acho isso positivo. Eu acho que é mais um elogio, não sei, eu imagino. Mas acho que é isso a leitura, né? Vamos ver como vai ficar o 20. Uhum. Né? Queria agradecer a vocês também, sendo que vocês me ajudaram bastante. Né? Acho que esse texto foi muito bem escolhido também. Né? Pelo menos eu que tô começando a estudar Ser e Tempo, assim, tá sendo bem. Tipo, caramba, tem muita coisa por trás, assim, que a gente não presta atenção. Imagina, que legal. Você gostou do texto. Acho que foi bastante produtivo. Eu gosto muito de ler esses textos de Jovem Heidegger justamente porque tem coisas que em Ser e Tempo ele não, né, expõe, assim. O contexto teórico da época, por exemplo, é algo que ele expõe melhor nas previsões. Tem um ritmo diferente também, eu acho, né? Ser e Tempo tem esse ritmo meio assim, eu tô suspeita para falar, né? Eu tenho lá minhas opiniões sobre Ser e Tempo, mas eu acho que ele aí ele tá preocupado nessa época com o ritmo potencial que não necessariamente Ser e Tempo ele está preocupado. Isso é outra discussão. Vini, você quer falar alguma coisa para fechar o ano? Acabar a Carolina? Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo, se alguém tá Boas ouvindo, for festas. ouvir a gente depois, ainda nesse ano, assim, né, boas festas, né, todo mundo que quiser aí, né, os outros Então, esse ano vai acabar, me pareceu para mim ter 4 anos de existência, um ano só. Esse ano foi longo mesmo. E aí, não, agradecer o Rafael também por ter feito o seminário, assim, não é um seminário fácil, não é? Nunca é um seminário fácil, assim, né? Quando a gente tá começando, principalmente, nunca é um seminário fácil. Qualquer coisa. Primeiro seminário. Assim, foi menos traumatizante do que o meu primeiro seminário, mas eu vou encerrar aqui antes de falar sobre isso. Então, boa noite, sei lá, bom dia, boa noite, boa tarde, sei lá, pra quem estiver ouvindo e depois pra quem for ouvir, né? E aí a gente passa essa gravação pro Fernando e ele provavelmente já vai estar no YouTube, se alguém estiver vendo, né? Então, é isso, vou interromper a gravação agora.